Você age ou você reage? Vou contar uma história para vocês. Eu iniciei no jiu-jitsu, já tem alguns bons 3 ou 4 meses, e tendo um mês de treino efetivo, começando a treinar de fato, indo todos os dias, eu graduei. Tive o meu primeiro grau. Então eu sou faixa branca quase plus, é uma faixa branca com 1 grau. E o jiu-jitsu é muito engraçado porque a força, ela é muito importante, mas a técnica, ela, em grande parte das vezes, supera a força quando ela é muito bem aplicada. Quando ela é perfeitamente aplicada, supera todas as vezes. E com esse pensamento em mente, eu fui pro rola. Para quem não sabe, o rola é aquele momento do treino em que, logo depois do mestre passar as posições do dia, nós vamos para o rola e aplicamos essas posições, ou em tese deveríamos aplicar essas posições. Um abraço, meu mestre, mestre Neto. Grande mestre, aliás, faixa preta, grau 1. Cara, é fenomenal. E bom, durante o rola, o mestre, ele vai variando. Eu gosto muito de treinar com o mestre Neto porque ele enxerga a vontade de cada um. Ele gosta de te colocar no desconforto. Óbvio que de forma consciente, mas o desconforto ele é extremamente necessário, como falamos no vídeo passado. Literalmente é um vídeo antes desse. Falamos sobre a questão do desconforto e como é preciso nutrir-se de desconforto para atingir uma posição confortável. É paradoxal, mas nem tudo que é senso comum normalmente é o correto. Nem tudo que é comum é normal. Bom, mas isso fica para um papo lá do outro vídeo, tá? Depois vai dar uma olhada lá. E o mestre, ele me colocou para rolar, nesse dia específico, foi na quinta-feira passada, ele me colocou para rolar com o Matheus. Matheus, ele é um faixa branca mais graduado do que eu, foi me passando as dicas, a gente foi trocando umas experiências, fomos pro rola, e aí deu tudo certo, consegui aplicar uma americana. Mas mesmo assim, durante a finalização, eu senti que faltava algo no meu jogo. Eu senti que faltava algo para eu elevar o nível do meu jiu-jitsu. Bom, foi aí que o mestre, de forma inconsciente, me colocou para rolar com faixa azul. Ele é muito experiente, esse faixa azul, super solícito, e me ajudou bastante durante o rola também. Quando começou o rola, eu tinha só uma coisa em mente. Eu não tô aqui para poder vencer, eu tô aqui para poder sobreviver. E foi aí que eu, através dessa frase, através desse mantra quase, eu entendi o que faltava no meu jogo. Eu entendi qual incremento iria majorar exponencialmente a qualidade do meu jiu-jitsu. E foi em forma de uma pergunta que a resposta veio. Cauã, você age ou reage? Desde que eu comecei a viver com o meu mantra de eu ajo e o outro reage, eu ajo e o meu adversário reage, eu consegui colher frutos incontáveis. Seja no jiu-jitsu, seja no campo dos estudos, seja nos treinos, seja no mundo empresarial, seja no mundo jurídico. Eu saí da posição passiva e fui à posição ativa, não mais observando a vida, vendo a vida passar, mas internalizando as aberturas, as brechas e criando um cenário em que eu dito as regras. O problema não é o jogador, o problema é o jogo. O problema não é você. Talvez o problema seja o jogo que você tem jogado. Será que a história que você conta para si mesmo, o estilo de vida que você leva consigo é o ideal para você? É o que explora suas melhores habilidades? Foi por isso que, naquele momento, contra um faixa azul, eu entendi que eu precisava ditar o ritmo e não dançar conforme a música. Cara, e deu certo. Eu consegui finalizar um faixa azul. Ele rolou muito forte. Ele é muito bom, muito experiente. Inclusive, se você estiver assistindo isso, meu irmão, um abraço pra você, tá? Mas eu quis usar esse exemplo não por vitória pessoal e também não por vanglória, mas para vocês entenderem o que eu colhi quando eu assumi essa posição. E é por isso que hoje eu trouxe 3 características, 3 princípios básicos que, se você internalizar para sua vida enquanto pessoa ativa, isso vai exponencialmente melhorar a sua vida. Prazeres inenarráveis, incomensuráveis vão chegar até a sua vida por um motivo muito simples.
Você não vai estar reagindo dia após dia. Você estará criando o seu futuro dia após dia. Você não estará trabalhando em uma obra, como se nossa vida fosse um império. Você não vai estar trabalhando numa obra, recebendo ordens de pessoas que sequer têm a mesma visão que você, que sequer querem construir o mesmo império que você. Você estará ditando as ordens, você estará abrindo as portas, você estará construindo as pontes e não simplesmente reagindo a qualquer eventualidade que aconteça em sua vida como um marinheiro perdido no mar. É óbvio que ambas as classificações têm muito mais a oferecer e poderíamos extrair muito mais de cada uma delas. Mas essas três características de pessoas corajosas e essas outras três características de pessoas passivas vão te ajudar e muito a pelo menos dar um start inicial e se aprumar no seu caminho. O primeiro ponto: diligência. Uma característica de pessoas ativas, de pessoas proativas, de fazedores, de realizadores de sonhos é a diligência. Está escrito em Provérbios 13:4. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Será que você tem se alimentado de sonhos? Porque eu não tenho sonhos. Desculpa, deixa eu te contar essa verdade. Eu também mudei essa mentalidade, no tatame e na vida. E aliás, eu não sei qual é a diferença de um e outro, porque lá você está constantemente aprendendo a lidar com desconforto e aqui do lado de fora você é obrigado a lidar com desconforto. Lá, se você assumir o polo passivo, vão te finalizar. E se você não bater, não souber o seu limite, você apaga. Na vida é a mesma coisa. Aqui a diferença é que as pessoas vêm na maldade. Lá no tatame, com os meus irmãos, com a minha família, todos temos o mesmo objetivo: melhorar, aprender, sermos cada vez mais diligentes. Sabe por que eu não tenho sonho? Porque eles se tornaram objetivos. Porque eu decidi comigo mesmo que eu não queria chegar aos meus 40, 50 anos sendo um ótimo contador de histórias, sendo um excelente storyteller. Eu prefiro ser um péssimo storyteller e que a minha vida por si só narre uma história que prenda a sua atenção, que mude a sua vida. Por isso, será que você tem sido diligente? Será que você tem feito, tem aparecido? Porque não é o suficiente que você simplesmente apareça todos os dias. Ah, não, eu apareci, eu tô aqui, cumpri o meu trabalho. Você precisa estar com o corpo, a alma e o coração alinhados. E eu não tô falando de motivação, não tô falando de euforia. Só tô dizendo que você precisa fazer o que precisa ser feito e não aquilo que você quer, mas quando fizer, é até uma passagem bíblica: tudo que fizer, desfaça para a glória de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Pensa na pessoa que você mais ama na sua vida agora. Você faria qualquer coisa para ele? Você daria uma comida estragada para essa pessoa? Você daria uma comida estragada para a pessoa que você mais ama? Pergunta retórica, óbvio que não. Então por que você se serve o veneno do conforto todo santo dia? Essa é a primeira característica de uma pessoa ativa: diligência. Segunda característica: coragem. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Tem uma passagem de um filme que eu gosto bastante, que é a seguinte: é um diálogo entre dois personagens e é justamente sobre esse tema, sobre coragem. E um dos personagens pergunta: como é possível ser corajoso sem temer? Como é possível ser corajoso, destemido, sem ter medo? E o outro personagem responde sabiamente que só é possível ser corajoso porque há o medo. Coragem não é agir sem temer nada. É agir mesmo temendo, por um propósito maior. É você ir além. É você pensar não somente o porquê você começou, mas todas as pessoas que vão vencer com você quando você estiver no primeiro lugar. Nos estudos, na vida e no trabalho. Principalmente no desenvolvimento pessoal. Principalmente. Porque somos um sistema, somos um construto. Eu aproveito para já falar a terceira característica e emendar no nosso assunto. Sobre sermos um sistema. A terceira característica é a obediência. Quando Deus nos alerta: orai e vigiai, é porque naturalmente tendemos à ruína. Naturalmente tendemos à autodestruição.
porque é confortável. Você não sente os efeitos de uma vez. Até porque o conforto, ele vem com um leque de opções para que você crie uma realidade alternativa em que você é o coitado, em que você é a vítima, ou melhor, em que você é o agente passivo da situação. Quando na verdade a vida não te acontece, você que a vive, e as suas escolhas moldam o seu presente. É óbvio que existem coisas que você não escolheu, um trauma que você não escolheu, talvez até a depressão que você teve, que é hereditária, é comprovado neurobiologicamente, ansiedade. Mas aqui eu te digo, você não tem culpa, culpa não existe. A culpa ela te prende, é uma âncora, tá? Mas você tem responsabilidade. E daqui pra frente? A pergunta que fica é essa. Beleza, mas e daqui pra frente? Você tá depressivo, mas e daqui pra frente? Você tá ansioso, mas e daqui pra frente? Você tá sem grana, você tá quebrado, você não tem nada no bolso, mas e daqui pra frente? Essa é uma pergunta essencial. Porque você passa a pensar não somente em reagir, mas em como agir. É uma lei básica da física, não é? Toda ação gera uma reação. Só que você prefere ser o lado que tem que reagir às ações da vida, às inconveniências da vida, ou você prefere estar do lado que age, que antecipa, que prepara? Eu trabalho com direito aduaneiro e comércio exterior. Um dos meus principais trabalhos é a antecipação. Por incrível que pareça, e não é uma prática comum. Olha só que interessante. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Que é até melhor, porque eu acredito que o mundo jurídico pode ficar um pouco abstrato. Tem uma grande amiga que ela é fisioterapeuta. Inclusive, Brenda, beijo minha querida, excelente profissional. E a profissão dela é preventiva. Só que muitas pessoas só a procuram quando já estão lesionadas. E você entende que isso é ilógico? Como é que eu quero ter um desempenho bom na corrida, que já é por si só desafiadora, sendo que eu não me previno de coisas que irão me travar e me impedir de correr? E aí eu traduzo para a vida, tá? Como é que você quer ter um bom desempenho na sua vida? Em diversas áreas, ou quiçá em todas as áreas da sua vida, sendo que você não se previne no seu desenvolvimento pessoal, no seu íntimo, na sua cabeça, para entender que, ao tentar fazer a prova do concurso, eu posso ser reprovado. Significa que eu sou burro? Não. Significa que eu ainda tenho que aprender algumas coisas. Vou aprender o que eu errei, vou melhorar ainda mais aquilo que eu sou bom e na próxima eu acerto. Significa que quando você entrar num campeonato, você tem duas opções. Ou você ganha ou você perde. Quando você perde, você ainda tem duas opções. Ou você é derrotado, você entende que é um subnível na perda, ou você é derrotado ou você aprende. É um subnível. E ninguém fala sobre isso. Porque note, se eu venço, eu não tenho nada para aprender. Significa que tudo que eu tinha para aprender eu aprendi e eu apliquei corretamente e tive um resultado positivo. Contudo, se eu perco, eu posso ser derrotado e assumir uma posição passiva, ou então ser obediente, ser diligente, ser corajoso e aprender. Sair de queixo erguido. Ah, não, beleza. Ele aplicou melhor do que eu esses princípios básicos, mas na próxima eu vou ser o melhor. Na próxima eu vou vencer. Essa é uma verdade muito dura que eu vou te falar. Num mundo em que a performance ela vem antes do seu valor pessoal, existem sim pessoas que são melhores do que outras. Nesse mundo, tá? No mundo espiritual, no mundo cristão não existe, porque o seu valor é intrínseco. Deus te deu o seu valor. Você não merece ter um valor. Você tem porque Deus te ama infinitamente. E não é um amor condicional, não é um amor por performance. Se dependêssemos de nossa performance para que Deus nos amasse, estaríamos sendo odiados e não amados. Estaríamos sendo condenados e não perdoados. O amor de Deus não é questão de performance, é questão de amor, que simplesmente não conseguimos entender. Você nota que há uma diferença latente, gritante, entre o seu valor no mundo e o seu valor em Deus? E que no mundo em que a performance é tudo, você precisa performar bem, e para isso você precisa ser obediente. Cara, eu não estou falando para você seguir uma religião. Aliás, eu nem falo sobre religião aqui. Falo sobre isso daqui, ó. Porque Deus, ele tá aqui, tá? Quem achar que eu estiver errado, pode deixar nos comentários, faz parte, eu também vou aprender com vocês, mas para mim Deus está aqui. Está escrito na palavra que Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. É necessário que nós venhamos a conviver com o irmão, mas e o íntimo? Quantas pessoas vão à igreja para poder ver um pastor que é famoso no TikTok ou no Instagram, ou para poder fazer qualquer outra coisa, exceto conhecer a Deus?
Existem cristãos que passam a vida inteira falando de religião, mas que não conhecem a Deus. E existem outras pessoas que não se autodeclaram cristãs, mas que agem conforme as leis de Cristo. E tá tudo aqui. Você quer uma dica? E saindo um pouco do tópico aqui agora, tá? Quer aprender sobre obediência, sobre diligência, sobre coragem? O mês tem 31 dias, correto? Alguns dias tem 30. Faça o seguinte, pega o livro de Provérbios, uma Bíblia da sua escolha, tá? Uma Bíblia Sagrada. Você pode pegar a Bíblia Sagrada, enfim, católica. Pega o livro de Provérbios, tá? Leia um provérbio por dia. Um capítulo por dia. Daqui a 3 meses você vai me dizer se a sua vida mudou ou não. Porque obediência não é você viver de forma passiva, esperando ordens. Obediência é ouvir e agir. É um verbo com 2 ações. Você ouve atentamente e age corretamente. Foi por isso que eu trouxe aquela verdade dura. Você precisa ouvir atentamente o que eu estou te falando e agir corretamente a partir dos conhecimentos bíblicos que são passados aqui. Você consegue entender? Olha só. Se quiserem e me obedecerem, vocês comerão o melhor dessa terra. Isaías 1,19 fala sobre obediência. É uma das características de pessoas ativas, de pessoas que buscam melhorar e não que buscam reagir. Eu espero que eu esteja me fazendo claro, porque quando falamos sobre obediência, diligência, coragem, e ainda mais, quando falamos sobre pessoas ativas, vem uma série de outros detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. E é por isso que eu preciso abrir alguns parênteses para te explicar, através de uma história, através de um conhecimento empírico, certo? Mas eu prefiro me ater a esses 3 passos. Porque a vida não é sobre quantidade. Até porque hoje temos a maior quantidade de informações disponíveis, mas muito pouco conhecimento disseminado. Em uma época, logo atrás, no século XX, no século XIX, tivemos grandes gênios que embasaram e ainda embasam estudos científicos, tecnológicos, jurídicos, criminológicos, sociológicos, filosóficos, até o dia de hoje. E eles não tinham acesso à informação que nós temos agora. Na verdade, só temos esse acesso à informação graças a eles. E em uma era informatizada, paradoxalmente, temos uma era de pessoas que rejeitam a leitura. Temos uma época de pessoas que rejeitam o conhecimento. Temos uma época de headlines e não de textos. Você entende? Essa é a parte mais importante no vídeo. As 3 características de pessoas passivas. E quando eu falo sobre pessoas passivas, eu quero deixar isso muito bem delimitado. Eu estou falando de pessoas que apenas reagem à vida. Qual é o seu plano para daqui a 1 ano? Estar com saúde. Isso não é uma meta. Isso é uma fé. Infundada ainda. Estar com saúde. Mas você faz o que para isso? Até a fé precisa de ação. A fé precisa de ação para agir. Tudo começa e termina na ação, não na passividade. Tudo começa e termina na ação. Deus fala, se vocês crerem, poderão fazer coisas maiores do que eu. Poderão ordenar que este monte saia daqui e vá para lá. Isso não é figurado. Isso é literal. Você precisa crer. Esse é o ponto. Antes você precisa crer. Não é mover o monte que é o grande ponto. Eu sinto isso, sabia? As pessoas perdem o clímax das frases. Não sei se é questão de interpretação ou questão de, mais uma vez, de atividade. De você ser uma pessoa ativa, de buscar, de entender, de parar de fato para refletir. O ponto alto dessa frase de Jesus Cristo não é a moção de um monte. Muito pelo contrário. É o que faremos, é o agir através da fé. Você entende? Primeira característica de uma pessoa passiva é uma pessoa indecisa. Quem é indeciso é como as ondas do mar, agitadas e empurradas pelo vento de um lado para o outro. Tiago 1,6. Deixa eu te falar uma coisa. Tem um estudo muito interessante de um curso que eu fiz pela Universidade de Harvard, o curso é Justice. É um curso bem famoso até, e ele traz um exemplo muito interessante que, aliás, virou um debate até na minha sala de aula do ensino médio. Que é o seguinte, imagine que você tem uma linha de trem, certo? E você está em um trem desgovernado. Logo à frente, você observa que esse trem possui 2 ramificações.
No trilho da direita você tem 10 trabalhadores sadios, no trilho da esquerda você tem um idoso. Qual você escolhe? Isso é um grande debate ético e extremamente profundo que não cobriremos aqui. O ponto é, eu lembro disso e é muito interessante porque casa perfeitamente. Um colega de sala, ele disse o seguinte: professora, se eu não escolher, o trem vai para qualquer lado e eu não tenho culpa disso. Todo mundo parou e olhou para ele como se fosse uma ideia genial. Isso reflete muito o mundo em que vivemos. Entre escolher o certo e o errado, as pessoas preferem não escolher. Porque escolha demanda ação, demanda reflexão. E isso é muito custoso nos dias de hoje. O professor olhou para ele e falou algo muito simples. Falou assim: querido, não escolher por si só também é uma escolha. E eu te pergunto, quantas vezes você simplesmente não tem escolhido? Tem uma música, né? Um samba de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Mas temos um ditado no mundo jurídico: camarão que dorme, a onda leva. O direito caduca, prescreve. Você perde a chance de proclamar algo que é seu por direito. Na vida é a mesma coisa. Talvez as portas na sua vida que você espera abrir, elas não estão sequer trancadas. Você simplesmente não tomou a decisão de abri-las. Uma segunda característica: preguiça. Passo mais um pouco de sono, mais um cochilo, mais um pouco cruzando os braços para descansar. E a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante. Provérbios 6, de 10 a 11. Provérbios é escrito pelo rei Salomão, o homem mais sábio que já existiu e o homem mais rico que já existiu. Nessa passagem, especificamente em Provérbios 6, do versículo 10 ao 11, ele fala que estava passando pela casa do preguiçoso. Ele viu ervas daninhas, dilapidações, pedras caídas, e o ouviu dizendo que não vou dormir só mais um pouco, eu vou descansar mais um pouco, tirar um cochilo. Mas a pobreza desta pessoa o surpreenderá como um assaltante. Você percebeu a escolha de palavras? No direito, toda palavra ela importa e muito, porque ela pode solucionar uma situação, estancar uma ferida ou abrir uma brecha. E isso pode definir a vitória ou a perda em um caso de 10 milhões de dólares, de 50 milhões de dólares. É muito importante ter ciência daquilo que dizemos. Você nota que não é um furto, é um assalto? Na configuração jurídica, um assalto ele demanda o uso de violência. Violência exacerbada, arma na cara, faca no pescoço e todas as suas outras variações. Um furto não. Furto e assalto são diferentes. O furto, ele é na surdina, é quando ninguém está vendo, isso é um furto. O assalto não. O assalto, ele demanda uma ação violenta, com ameaça de lesão ou perigo de morte. É isso que a vida faz com você quando você assume o polo passivo. Você vai ficar sentado aí, você vai ficar chorando, você vai ficar depressivo, você vai ficar ansioso, e eu não vou te levantar. Na verdade, o que eu puder fazer para poder te afundar, eu vou. Porque é isso que você está exigindo de mim. É isso que a vida fala quando você assume o polo passivo. Terceiro e último ponto, medo. Essa é a última característica de uma pessoa passiva, de uma pessoa frustrada. E é muito simples o que eu quero falar para vocês. Gênesis 3:10. Adão, depois de pecar, ele diz o seguinte: tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Mais uma vez, talvez as portas que você espera abrir na sua vida nunca se abrirão. Vão permanecer fechadas para sempre. Não porque elas estão trancadas, mas porque você não perdeu o medo de colocar a mão na maçaneta e girar. Só por isso. Todas as portas estão abertas na sua vida. Todas estão abertas, escancaradas. Não tem uma tranca na porta. A questão é, assim como aquela história do elefante que quando é pequeno, o rabo é amarrado em um piquete de madeira e por ele ser um bebê não tem força suficiente para tirar. E logo quando ele cresce,
e ele fica imponente, com mais de 300, mais de 500 quilos, chegando a pesar 1 tonelada até, ele ainda assim não vence um pequeno piquete de madeira. Não porque ele é incapaz, mas porque ele acredita ser. Nós não somos, estamos e, sobretudo, escolhemos estar. Você não é medroso, você está com medo, mas você escolhe estar com medo porque você tem outra opção: ser corajoso. Não permita que a passividade te faça acreditar que você não tem escolha. Você tem. Mas a questão é: você tem coragem? Você tem diligência suficiente? Vontade de agir? Você tem obediência para poder permanecer disciplinado? Mais uma vez, seu pai que te ama, seu verdadeiro pai que te ama, Deus, ele deixou uma mensagem para você dentro dessas folhas milenares. Sabe qual é a palavra, ou melhor, a frase que mais aparece na Bíblia? Não temas. E aí eu te pergunto, se o ser que criou tudo que há neste mundo, inclusive você, ele te disse para não temer, porque mais uma vez, escrito em Josué 1, versículo 9, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se ele te disse isso, a vida que você está vivendo é a vida que Deus planejou para você? Ou a vida que o medo e a preguiça estão te fazendo viver?